Mais um podcast aqui, o Áureo junto comigo. Mais uma vez. Já tá ficando craque, né? Eu sou da casa, já. Já é da casa, porque ele já foi entrevistado 2 vezes. E agora, olha aqui, não sai daqui, né? Vocês estão vendo. Dupla Volte dinâmica sempre. aqui. Tô gostando disso. Volte sempre, viu? Com certeza. É porque nesse podcast a gente sempre aprende muito. E hoje a gente vai aprender com ela, que é mestra em culturas literárias europeias pela Universidade na Itália. Não vou falar o nome da minha universidade, vou deixar ela falar, porque é bem italiano. Ganhou a única bolsa de estudos da Erasmus Mundus destinada à América Latina. Uma bolsa por mérito, viu que a mulher é estudiosa, né? Desde 2022, suas formações possuem um selo de qualidade, Qualiop, emitido pelo Estado francês. Há 3 anos, se lançou na área de tradução simultânea e, desde então, pôde trabalhar em grandes eventos como Jogos Olímpicos de Paris, Cial, Expo Favela. Já traduziu personalidades como a primeira-dama do Brasil, a Janja, artistas, políticos, escritores, esportistas, tudo de alto nível aqui em Paris. Eu tô falando da Lorena Santos. Uhul! Seja bem-vinda! Olha, vou te falar, quando eu li, eu falei assim, essa mulher É outro currículo, é um currículo de respeito. Pode falar o resto. Lorena, maravilhosa, amor. Quer dizer que da onde surgiu essa paixão de ensinar? Eu acho que desde criança eu sempre gostei de brincar de professor, né, de ser professora. Então já tinha esse desejo desde criança, que a gente não sabe de onde vem, talvez de outros professores, né, que inspiram a gente. Depois, meio que fui crescendo, fiz um teste vocacional e o teste vocacional disse que eu deveria fazer medicina. Ah, é? Então eu estudei 2 anos para entrar na Universidade de Medicina, mas não consegui, porque a gente sabe como é que é no Brasil, né, os vestibulares, e antigamente ainda era mais difícil. Mais difícil. Então, eu sempre gostei muito de ler, de literatura, e gostava muito de línguas, de ouvir. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu não lembro exatamente, mas tinha uma série na televisão chamada A Presença de Anitta, não sei se você lembra. Quem não assistiu? Né? Eu assisti. E eu assistia de noite, né? Não deveria assistir, mas eu assistia. E tinha a abertura da Presença de Anitta, que era uma música em francês. De Jacques Brel. Eu me lembro. Eu me apaixonei pela música. E aquela língua me fascinava, me arrepiava. Eu, jovem ainda, né, adolescente, então não sabia nem que língua era, para você ter uma ideia. Eu não sabia qual era, se era inglês, eu só sabia que era uma língua que era estrangeira. Então eu perguntei à minha mãe, que língua é essa, né? Ela disse, é francês. Eu disse, eu vou aprender francês. Nossa. Engraçado, e você né? veio de onde? Você é de onde do Brasil? Eu sou de Recife. Sou de Recife. E já faz quanto tempo que você está aqui em Paris? Faz 10 anos agora. Esse ano, agora em outubro, fez 10 anos. Nossa. Que eu vim pra cá. Uma vida mesmo, Passa né? rapidinho. Ela tem muito para ensinar pra gente. Lorena, então, o francês foi entrando na tua cabeça ali desde a adolescência, baseado nisso. E depois, você estava ali estudando para entrar em medicina, não conseguiu. E aí mudou a rota. Na verdade, o que acontece é que eu tinha que trabalhar. Entendi. Então, minha mãe, na época, ela não trabalhava, e meu irmão era de menor. Então, eu tinha que trabalhar, fui trabalhar na Riachuelo, e todo mundo sabe como é a vida de comércio. Né? Então, eu trabalhava de domingo a domingo, Sim. tinha uma folga na semana, e trabalhava mais de 40 horas, né, por semana. Então, eu trabalhava bastante, não tinha tempo de estudar, mas estudava. Estudava de noite. O pessoal quando é estudiosa, né? Até que um dia a minha tia, por parte de pai, ela era professora de francês. A gente era um pouco distante, eu tinha mais contato com o lado materno do que paterno. Sim. Então eu liguei pro meu pai e eu disse, pai, eu queria né? Eu queria estudar francês. Ele fala com Kátia, né? Vê se consegue uma bolsa de estudo para mim. E Painho falou com a minha tia e ela conseguiu uma bolsa de estudos.
Mas em contrapartida da bolsa eu tinha que prestar serviços de recepção em eventos. Ah, tá, entendi. Então eu estudava na Aliança Francesa. Nossa, mas excelente, né? Eu tive a bolsa. Pronto, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. A minha tia era professora lá. Então a minha tia conseguiu essa bolsa, eu fui estudar francês, eu estudava francês de 7 da manhã às 8h30 e eu pegava na Riachuelo às 9 horas. Então, eu saía do trabalho direto para Riachuelo para trabalhar. E durante a noite saía da Riachuelo, ia para os eventos da Aliança Francesa, ou na sexta ou no sábado, normalmente era sexta ou sábado, para poder fazer a recepção para compensar a minha bolsa naquela época. Então foi assim que eu fui voltando um pouco para esse sonho, talvez, assim, de criança, de ser professora. Eu já gostava da língua, a música sempre estava ali. Você tinha quantos anos na época mesmo? Quando eu escutei a música? Não, quando você estava na francesa. Eu tava com uns 20 anos, eu acho. Então eu saí da escola, eu tinha entre 18 e 19. E então fui trabalhar, e trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Fiz vestibular 2 anos para medicina, não passei. E comecei a trabalhar, a estudar francês, e foi aí que o francês despertou a vontade de fazer letras. Então eu me inscrevi, né, em letras, assim, fiz vestibular, passei na Universidade Federal e comecei aí a estudar. E olha, teve uma parte da minha vida que, assim, até fala assim, que Deus tentou enfiar o francês de todas as maneiras em mim. A França, eu, né, ainda estou me negando, mas não estou mais, tá? Não tenho mais essa... Porque quando eu vim pra França desde que eu tinha 15 anos, né? Eu já falei pra vocês que a minha tia mora aqui. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu queria jornalismo, né? Sempre gostei de falar, me comunicar e falar. Apesar eu amo a docência também. Então, sempre queria jornalismo. Só que na época, um curso de letras em francês era um curso novo na Universidade Federal do Pará. E ele tinha pouquíssimas, eram 3 para uma vaga. E jornalismo eram 30 para uma vaga, sabe? E aí minha mãe, assim, falou assim, olha, minha mãe sempre gostou de francês. E ela falou, faz letras em francês, a tua tia tá na França, tu rápido passa na Federal, que eu queria passar numa Federal. Aí eu, do nada, uma burrice lá na minha cabeça, fui me inscrever em jornalismo, e óbvio, não passei porque eu não era tão estudiosa assim. Então, pra te ver, né, e eu fiz até 1 mês, 2 meses no cursos livres que tem dentro da universidade. Mas tava ali, ó, desde os 15 anos. Agora eu tô penando aqui, que eu já podia estar falando francês, ó. Seria uma colega da Lorena agora, né? Associada. Nossa, assim, olha, Lorena, um desafio. Um dia eu vou te entrevistar em francês. E quem vai lhe preparar sou eu. A Lorena, ela pega no meu pé. Eu tô adiando, mas eu falei que em 2025 não vou passar. Eu vou estar lá com ela. Tem que começar. Né? E Lorena... Aí, tudo bem, mas a meta não era vir pra França. A meta, por enquanto, era você fazer sua universidade, estar ali na área, estudando, conciliando tudo com o trabalho. Não tinha ainda essa visão de sair do Brasil. Eu ainda não tinha intenção nenhuma, na verdade. Sim. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa que... Eu não sei se vocês sentem isso, mas era tão distante sair, viajar, pegar um avião, era tão distante. É verdade. Era algo tão impossível, sabe? Financeiramente falando, sabe? Não passava. A minha cabeça estava dentro de Recife. Ali. Era a minha vida. Eu não pensava nem em sair dali. Entendi. Então, quando eu trabalhava no comércio, ainda é pior, porque você vive para trabalhar, né? Sim. Você vive para trabalhar, trabalha muito, muito mesmo, e chega, dorme, come, vai trabalhar, não tinha final de semana. E teve que conciliar com a faculdade. Aí é que tá. Eu comecei a estudar para a faculdade, e nesse meio termo, a Aliança Francesa, ela me chamou para trabalhar lá, na recepção. Legal. Então, o diretor já gostava de mim, porque, né, sei lá, ele foi com a minha cara. Trabalhava bem, foi. Trabalhava direitinho, então ele me perguntou, né, quanto é que eu ganhava na Riachuelo. Eu disse, e ele disse, bom, eu lhe ofereço o dobro pra você vir pra cá. Uau! Isso é muito bom. Então, assim, isso foi muito importante. No outro dia, claro, né, que eu pedi demissão.
E eu lembro até que o meu chefe disse, não, mas você já estava pensando em promover você. Eu disse, mas promover para ganhar R$ 20 a mais? Não tem Né? cabimento. Então, eles já sabiam que eu estudava francês na época. Nessa época você dominava bem o francês já. Eu já falava francês, já não dominava totalmente, Sim. mas eu já falava, já desenrolava algumas coisinhas, né? Então eu comecei realmente a falar francês quando eu fui para a Aliança, porque eu comecei a trabalhar lá. Então eu falava com os professores, tudo estava em francês. Aí eu comecei a descobrir um outro mundo, outro universo, muito diferente do meu, de onde eu estava, da minha família. Então, era bem, bem diferente. Então, foi aí que começou o sonho. Sim. Né? Digamos que foi ali, foi uma etapa muito importante, assim, a aliança foi uma etapa muito importante. E porque a Aliança Francesa também, pelo menos na minha cidade, acredito que todas, elas te dão muita oportunidade de vir fazer intercâmbio na França, né? Tem isso também. Lá em Recife não tinha muitas coisas assim, mas eu lembro que aí nessa época eu já entrei na universidade, então eu pegava na Aliança Francesa de 6h30 da manhã até 12h30. Eu tinha 30 minutos para ir para a faculdade. Pegava na faculdade de 13 horas até às 18 horas. 18 horas voltava para a Aliança Francesa, pegava das 19 horas até às 21 horas, mais ou menos. Quando a mulher é determinada, quando ela quer uma coisa, consegue. Aí foi assim durante 4 nessa anos. época, em Recife, se tratando de Aliança Francesa, qual eram os tipos de famílias que se interessavam por francês lá em Recife? Você sabe que a língua francesa é elitista, né? Elitista, Pelo menos no Brasil. No Pará também. No Brasil, quem fala francês é rico. Né? Quem tem condições de pagar uma aliança francesa é muito caro. Então, assim, só assim, de pobre, digamos assim, quem vai fazer bolsa. Quem tem bolsa. Quando eu estudei Aliança Francesa, eu fiz 2 anos, que foi o tempo que eu pude pagar, porque é caríssimo, a Aliança Francesa é caro. E eu me sentia assim também, eu via que a maioria do pessoal que estava lá, a gente estava fazendo universidade, era filho do fulano de tal. Eu era o único pobretão que tinha dentro da sala, que quando eles faziam excursões para vir para a França, trazendo os alunos para fazer um estágio aqui, eu nunca podia vir, porque eu não tinha como pagar. É esse tipo de discussão que tinha lá, né? Então eles pegavam os alunos, né? E vinha assim para Paris durante um mês. Inclusive, eu tenho uma professora lá em Recife que organizava essas excursões, Marilde, e ela era uma fofa, sabe? Muito bom, muito legal, muito boa. E comecei a trabalhar na Aliança Francesa, estudar. E um belo dia eles disseram assim: Lorena, vamos precisar selecionamos um funcionário para acompanhar Marilde numa viagem para a França. Ai, em que 2013. Ótimo! Era eu. Quase que eu fazia xixi na sala. Porque era um sonho, assim, né? E tudo pago, assim, pela aliança. Então, foi um presente, assim, enorme, assim, para mim. Então, foi a primeira vez que eu peguei um avião na minha vida. Né? E veio direto pra França, pra Paris. Eu lembro que aconteceu vários probleminhas assim no aeroporto. A gente ficou 2 dias em Portugal, trancado dentro do aeroporto de Portugal, porque teve um período de greve. Sério? E não podia nem sair, nem entrar. Foi uma confusão, mas bom, chegamos em... na Europa é outra história. Exato. Aí cheguei, aí tava maravilhada. Tava que nem uma criança, assim, né? Maravilhada de tudo, encantada, tudo me fascinava, a língua era maravilhosa, as pessoas, sabe, você nem percebe o mau humor de ninguém, você tá tão Isso bem. Foi que ano? 2013. 2013. Não, em 2013. Aí pronto, pus o pé aqui e eu disse, eu voltarei, eu vou voltar. Então voltei, me formei em 2014. Me formei em 2014 e me candidatei para tudo que era bolsa possível, tudo que tinha de intercâmbio, eu estava lá. Era uma ratinha de concurso, de oportunidade, de intercâmbio, estava lá. Tudo que mudasse para cá. E tinha um programa que existe até hoje, que é o programa de assistente de língua. Aí o consulado que organizava na época, o consulado de Recife, e tinha
uma vaga para Recife, né? Então, olha, vamos lá, né? Então, na época, eu tinha até um projeto que eu ensinava francês numa favela de Recife, porque justamente não me agradava essa coisa do francês só para elite. Só para uma elite. Então, eu comecei a ensinar francês dentro de uma favela para crianças e usava literatura de jeunesse, né, que eles chamam aqui, que é de criança, né, para aprender francês. Então, eu já aprendia francês com cartas enviadas de Nantes, daqui, para Recife, e com livros infantis. Legal. Então, eu já estava desenvolvendo com uma professora da universidade, Joyce, e a gente, esse projeto meio que ganhou, assim, visibilidade, era muito apreciado, assim, na comunidade francesa, e isso me ajudou muito a ganhar justamente essa bolsa para ser assistente aqui. Então, eu vim e passei, é claro, né, e vim para trabalhar durante 9 meses aqui na França, como funcionário público temporário nas escolas de Paris, assim, dos arredores de Paris. Tem melhor coisa que você vir como funcionário público com um salário fixo. Você vem com toda a garantia. Toda a garantia. E eu fui muito abençoada, assim, muito abençoada. Esforçada, né, Lorena? A gente tem tudo que merece, Lorena. Porque eu fui uma das únicas assistentes, na época éramos 7, e eu fui a única assistente que teve direito a um apartamento pago pelo estabelecimento. Sim. Então eu morava em Boulogne-Billancourt, que é uma cidade... Eu conheço, aqui do ladinho. Mas que é bem chique. E eu morava em cima do colégio, tinha um apartamento de fonction, e eu morava nesse apartamento de 70 metros quadrados. Grande. Enorme, para Paris, isso é enorme. Exatamente. E a vista para a Torre Eiffel. Não queria mais nada, né, Lorena? Não queria mais nada. Não podia pedir mais nada. Sabe, eu nem tinha noção ainda que aquilo estava acontecendo. Que aquilo ali era real, que eu tinha tido muita sorte, porque a gente sabe que hoje a gente sabe depois que a realidade é outra. Exato. Comecei a trabalhar, então trabalhei como assistente de língua esses 9 meses, né? E foi assim que começou a minha jornada aqui. Entendi. A minha jornada começou a partir dessa viagem de 2013, acho que digamos que foi a sementezinha lá, né? Que me deu, que eu disse, não, eu volto pra cá. Então o poder da palavra como é importante. Com certeza. Também, né? Então a gente dizer que eu olhei assim, eu disse, é aqui que eu quero vir, eu vou morar aqui. Bati o pé e só larguei quando estive. Desculpa. Diferente de mim, coitada, que reneguei tanto o meu destino. Paguei tanto a minha boca e hoje estou aqui, feliz, graças a Deus. Mas olha, quando eu tinha essa época, tipo, 15 anos, quando eu vim, minha mãe falava, ai, fica na França. Tipo assim, francês é lindo, vai estudar francês. Eu não quero francês, não quero Paris. Só vou lá porque minha tia tá lá. Tipo assim, aí minha tia tava aqui, ela falava assim, então, olha, assim, umas burrices que a gente faz na vida, que tem umas pessoas que não teve uma oportunidade como eu e não aproveitei. Mas tudo bem, porque eu precisava encontrar o amor da minha vida pra ficar aqui. Acontece. E eu encontrei o meu aqui também, Foi, né? Verdade. E Lorena, e nessa época aí, tipo, 9 meses, você ficou por aqui. E aí, quando acabou os 9 meses, você teve contato com o Brasil? Ou como é que ia fazer pra ficar? Né? Me apaixonei por um então francês, nessa época foi viagem, que tu já conheceste teu marido. Entendi. Então eu vim, eu me apaixonei je suis tombée sur le charme français. Oh, c'est magnifique! E pior, eu não, eu só caí no charme brasileiro mesmo. Eu sempre caio no charme brasileiro. Na malemolência brasileira. O negócio é brasileiro. Eu me apaixonei, a gente ficou. Eu tinha que voltar, porque era uma questão de visto também. Entendi. Então eu sempre fui muito quadradinha, assim, muito fazer corretinha. Então eu voltei realmente. E também porque eu tinha pedido uma licença na Aliança para vir trabalhar durante esse período. Então eu voltei para a Aliança, a gente ficou se comunicando à distância. Mas já com a intenção, ele já ia vir para Recife para conhecer a minha família e tal. Então, que legal. Quando eu voltei, eu trabalhava ainda, né, na recepção, não era professora na Aliança, era sempre na recepção, mas dava aula nessa biblioteca, né, onde eu fazia o projeto. Então, voltei para organizar algumas coisas, mas eu sabia que... Já entendeu que a tua vida era aqui. Já entendi que minha vida não ia ser mais lá. Né? Aquilo ali já
Eu já entendia. Você projetou o seu destino, você projetou a sua caminhada, né? Exato. Que era aqui. E foi tudo encaixando. Foi tudo encaixando. Então, assim, eu consegui... eu estudava bastante, muito mesmo. Então, eu Você sempre foi estudiosa, Lorena? Porque eu sempre não fui estudiosa. Não, eu sempre gostei. Meu pai sempre foi muito estudioso e ele, eu acho que a maior batalha dele era que fosse estudiosa ou não. Eu acho que eu era uma aluna mediana, assim. Entendi. Eu tirava notas médias, não era uma aluna que tirava altas notas e tal. Não era uma aluna Mas eu gostava de estudar. Entendi. É diferente, assim, você estudar para tirar notas boas e você realmente gostar de estudar. Eu gostava, eu sempre fui muito curiosa. Então eu gostava muito de ler. Então isso meio que me fazia assim, um pouco, né, viajar. Então sair um pouco também da realidade. Então me fazia viajar um pouco. Então isso acho que foi importante também na minha formação. Esse amor pela leitura foi muito importante, assim. E como você foi parar na Itália? Uma história. Quando eu voltei para Recife, né, depois da minha assistência, eu ainda fui para o Canadá, fiz um... eu passei em outro concurso para fazer um estágio de didática. Eram 7 vagas para o Brasil e eu peguei a última vaga. Olha só! Então passei, então a gente passou 40 dias mais ou menos, em Montreal, onde eu estudei didática de línguas, né, na Universidade de Montreal. E o francês do Canadá é diferente do francês daqui? Como o português de Portugal e do Brasil é diferente? Em Montreal eu acho que ainda é bem compreensível em relação ao francês. Entendi. Né? Ele ainda se aproxima. Tem umas expressões que a gente, né, tá acostumada a ouvir, tem várias coisas assim que são diferentes, o sotaque, claro. É como um português de Portugal e Brasil. Só para eu entender melhor, o francês daqui, comparado com o francês de lá, qual que é o mais moderno? É o de lá que é mais avançado, que é mais moderno, ou o daqui que é mais antigo? O daqui é mais... porque o de lá é um francês antigo, apesar que eles misturam hoje muito com o inglês, né? Então tem muita gírias, porque as duas eles línguas, falam os dois, né? Então tem muito do inglês dentro do francês quebecois, que eles chamam, né? Agora, se a gente vai para Quebec, a cidade de Quebec, lá, segure, porque não dá para entender nada. Meu Deus, a Lorena não entende, imagina eu. Era muito difícil. Eu lembro de conversar assim com algumas pessoas, nossa, ele ficava assim, desculpa, não entendo, não. Fala devagar. Mas isso acontece quando você aprende um idioma dentro da escola, que você vai aprender aquele idioma quadradinho. Quando você sai para falar com o povo na rua, é muito diferente também. Você tem que ter um segundo curso para entender as expressões que o povo fala. Mas olha, até falando da mesma língua, como o português do Brasil e o português de Portugal, eu já estive várias vezes em Portugal, várias vezes em Lisboa, e eu tenho uma amiga que mora lá, sempre vou para casa dela. E ela tá lá há uns 5 anos. E uma vez a gente foi, tipo, num restaurante. E o garçom falou tudo comigo em português. E eu olhei pra cara dela e falei assim, eu não entendi nada. Então, imagina que pra gente que tem a mesma língua, de países diferentes, já é difícil. Imagina um imigrante que não é a tua primeira língua. Não. E eu acho que também tem uma questão de orelha, né? De habituar os ouvidos para aquela língua. A minha orelha não estava habituada àquilo ali. Então, foi muito brusco, assim. Então, foi bem difícil de entender. Por isso que eu entendia melhor lá em Montreal do que em Quebec mesmo. Então, era bem complicado. É o que eu digo, por exemplo, aos meus alunos que vão para Portugal, que, olha, tudo bem, você quer ir, é a mesma língua. Sim. O sotaque é diferente. Mas tem um método de você se acostumar, ouvindo. Ouve rádio portuguesa. Todo dia. Aí vai trabalhando aquilo ali. Você vai reconhecendo melhor. Então, é a dica que eu daria para quem quer ir para o Quebec, por exemplo, que fala francês, o francês daqui, né? E que vai para lá. Então, escuta a rádio de lá, para ir se habituando, para ir pegando, assim, sabe, as expressões, o ritmo. Porque a gente sabe que é diferente. Eu vejo meu marido viajar muito e ele fala, olha, em tal lugar, quase que eu não conseguia, assim, entender direito. Eles falam bem. Muda. Muda, não tem jeito. Assim como no Brasil, né?
Que cada um tem um sotaque. Né? Do sul, norte, nordeste. Muda bastante. Inclusive as expressões. Tem coisas que a gente fala no Rio Grande do Sul, que se for falar lá do Nordeste, as pessoas não vão entender o que é. Exatamente. Essa história do trem mesmo, ninguém entende, né? Do trem, lá de Minas, né? É verdade, meu marido é mineiro, é um trem. Tudo é um trem. Tudo é um trem. Estranho. Como é um francês. Não, e sabe o que é legal, Lorena? Você é uma professora que não ensina só francês. Você é uma professora atualmente que ensina português também. Gente, você viu a responsabilidade de entrevistar essa mulher? Tá, olha se o nosso português tá bom, menina. Ela pode corrigir a gente aqui a qualquer momento. Olha, eu tô ferrada, que do francês eu não sei. E Lorena, olha, por exemplo, o seu esposo, que na época era namorado, quando ele foi pro Brasil, ele entendeu o trem também. Tipo assim, entender que as expressões brasileiras, muito mais do que talvez Portugal, português de Portugal, tem bastante. E se você ouvir, por exemplo, você falando, ouve rádio, ouve uma música. Se você ouvir uma música em português brasileiro, coitado de quem tá ouvindo o imigrante. Eu fico pensando, como ele vai entender? Não vai. Não vai, porque as expressões são demais diferentes. Com ele foi diferente, porque, bom, primeiro que quando a gente tava juntos, assim, aqui na França, antes de eu ir embora, então eu já meio que ensinava coisas, por exemplo, as partes do corpo. Primeira lição, as partes do corpo. Boa, Lorena, gostei. Depois, a gente ficava muito tempo, às vezes, no engarrafamento, né? Então, eu ensinava os números com as placas dos carros. Olha, que legal. Qual é o número aqui? Então, aí ele dizia, né, as letras, então ele soletrava. Legal. Então, a gente ia aprendendo assim. Então, a gente passava muito tempo no engarrafamento. Então, eu dizia, como é que diz que tá perdido? Onde é que é? Um lugar. Então, foi assim que eu comecei ensinando. E assim, falando um pouquinho de literatura, que você é uma estudiosa da literatura francesa, o que mais te cativou, assim, o que mais te surpreendeu dentro da literatura francesa? O que você gostou mais? Bom, eu estudei todos os séculos da literatura, mas eu me apaixonei pela literatura do século XIX e especificamente por uma literatura, poesia feminina, de uma poeta francesa que se chama Louise Collet. E Louise Collet, ela foi amante de Flaubert. E existem histórias, assim, algumas lendas, digamos assim, que Louise Collet é a Madame Bovary. É a verdadeira Madame Bovary. Então, o que me fascina é que a Louise Collet, ela era vista como uma safada. Sim. Ela para ter notoriedade, ela dormia com os amantes dela. Então, e coisa que eu não vejo muita lógica nisso, eu acho que era uma mulher livre. Entendi. E que gostava do seu corpo, que gostava de sexo, e não tem nenhum problema de uma mulher gostar de sexo. Que naquela época era tipo. Você acha que vem daí, então, essa mentalidade da mulher atual francesa? Porque elas têm uma mentalidade mais aberta, assim, mais... Eu não sei se vem dela exatamente, porque ela foi muito criticada na época, e até hoje ela é considerada como uma poeta um pouco invisível. Ninguém conhece essa poeta, mas eu estudei e eu adorei conhecer Louise Collet. Mas a minha paixão pela literatura e pela poesia veio dela, porque ela falava do amor, de uma liberdade feminina. Ela falava de deusas, sabe? E de personagens femininos de poder, de empoderamento. Sim. E lutava por esse lugar, sabe, debaixo do sol, para as mulheres. Então eu adorava, assim, a poesia, então me apaixonei completamente pela poesia do século XIX com Louise Collet. Olha só. Lorena, eu vou te dar só uma pausa pra gente ir pros patrocinadores, porque você ainda não me contou a Itália, mas eu quero chegar lá. Tá quase lá. Mas olha, essa caneca é sua, maravilhosa. Obrigada. Já vai pra casa, Cadê Marie Creative, nossa patrocinadora oficial das canecas lindíssimas, né? Olha, tem duas, viu? E também, Laqueline, pega o pãozinho de queijo dela, que você come aqui, mas também leva pra casa. Ah, é? Pão de queijo do Manceu, pão de queijo. Vou levar com muito prazer. Sim. Casar Paris, que é a minha empresa de casamentos, né? Que a gente faz cerimônias aqui na torre e eventos.
externos e internos, e junto a minha sócia Laqueline Ares com as empresas dela de vídeos e filmagem, Renderizarte, vídeo. Ela tem um monte de Instagram, sabe? Vídeos em Paris, fotoarte, enfim, vocês vão ver tudo por aí. O Áureo maravilhoso que é cabeleireiro, fala de você, ó. Então, eu já falei aqui várias vezes, eu sou cabeleireiro, trabalho com o aplicativo iCasa. Então, vocês podem entrar em contato com o aplicativo que no Google vocês acham facilmente aqui em Paris. E eu vou atender na sua casa a domicílio, exatamente. Faço todos os serviços de cabelo. Ele já fez umas luzes minhas quando ainda ela era loira. Quando ela era loira. Essa mulher é camaleônica, ela muda toda hora, viu, gente? Uma hora eu volto pro loiro. Os brancos aparecem e a gente volta pro loiro. Isso aí. E essa temporada a gente tá recheado de patrocinadores, então vocês fiquem agora pros comerciais dos nossos atuais patrocinadores do podcast. Então, voltando com a Lorena, peraí, a mulher estava em Recife, do nada ela veio pra França, ela foi parar no Canadá e foi pra Itália. Não, a Itália foi depois, um pouquinho. Eu fui pra Colômbia. Nossa, Essa mulher, ela é múltipla viajante. Eu fui com o meu atual esposo. A gente foi, depois que ele chegou, a gente ficou um mês no Brasil e depois a gente pegou, eu recebi uma proposta para ensinar numa universidade na Colômbia. Olha que top! Então eu fui trabalhar lá, então fui professora de português e de francês com aulas particulares, né? Bem pontuais, mais para os alunos da universidade. Foi bem legal, foi um período super legal, porque foi um período um pouco de descoberta minha, como pessoa, como mulher. Então foi bem legal, viajei bastante, muito, muito, pedi carona. Muito, na Colômbia. Na Colômbia? É Colômbia perigosa? Olha, todo mundo diz, mas assim, eu nunca sofri nenhum grito. Você aprendeu espanhol por esse tempo? Eu tinha uma base de espanhol na época da escola, mas foi na Colômbia que aí eu aprendi bem, né? Bem legalzinho o espanhol. Porque aí ninguém também entendia português, ninguém entendia francês. Já estava na sua terceira língua. Aí fui, aprendi espanhol, trabalhei e na época vim voltei para Recife para Natal. E quando eu cheguei em Recife, o meu esposo fez uma surpresa e me pediu casamento. Sério? Que legal! Aí eu decidi que não ia voltar para Colômbia. Sim. E que ia fazer de tudo para vir para França. Mas assim, eu não queria vir como esposa. Só como esposa. É aquela feminista, né? Eu não queria vir como esposa. Eu queria vir, assim, por mim. Sim. Pelo seu mérito. Exato. Então eu tinha já postulado para mais de 15 universidades aqui na França, através do Campus France, mas também de outros organismos, né, para mestrado. E passei em todas as universidades e na principal, a que eu queria, que estava lá focando, aquela ali é que eu quero. Então, mais uma vez, a coisa da mentalizada, das palavras. Então eu queria aquela. E era uma vaga para toda a América Latina. Então eu enviei o dossiê no último dia de possibilidade de envio. Enviei e passei. Então isso foi o que? Em janeiro, fevereiro mais ou menos. Em março eu peguei o avião e vim para a França.
Em abril eu soube que fui aprovada no mestrado. Em junho eu casei. Em setembro nos mudamos. Qual foi esse ano? O ano que mudou toda a tua vida? Foi 2015, por aí. Não, 2016. 2016. Foi o ano da tua vida. Foi um ano, Foi um ano de grandes coisas e de algumas dificuldades bem... Sério, Lorena? Bom, se quiser fala, se quiser não pode precisar falar, não. Não, nesse ano, 2016, por exemplo, em março, né, quando eu vim, foi nesse ano mesmo, e nesse dia que eu cheguei em Paris, desculpa, que houve o atentado de Bruxelas. Né? E nesse mesmo dia eu estava chegando em Paris. E a pessoa da alfândega, ela simplesmente, acho que não foi com a minha cara, e ela disse, você vai ficar onde? Eu disse, não, eu vou ficar com o meu noivo. Ele tinha escrito uma cartinha dizendo, né, que ele ia me acolher, uma cópia da identidade dele. Ela disse, você vem pra quê? Senão a gente tem nosso casamento marcado na Mairie, então eu venho, né, a gente vai casar. E a mulher disse, eu não tô entendendo nada do que você fala em francês. Aí eu tem uns assim aqui, né? Aí ela repetiu e pediu o que eles chamam aqui da attestation d'accueil. Na attestation d'accueil. Esse atestado de acolhimento, ele é emitido pela Mairie. E eu não tinha esse atestado, eu nem sabia da existência desse atestado. Então, nem ele sabia, né? Nem ele mesmo, inclusive ele tinha ido na prefeitura perguntar e eles disseram, não precisa, porque ela não vai passar mais de 3 meses. Sim. E também porque existe um acordo bilateral com o Brasil. Tudo certo. Bem, né? Eu já era a segunda vez também na França, Exatamente. Tinha saído no período correto, então não tinha nada que me impedisse. Eu estava com a passagem de volta pro Brasil também. E eles me prenderam. Eles me mandaram para uma delegacia que tem dentro de Charles de Gaulle. Eu já ouvi falar mesmo. Tem uma dentro do aeroporto, quem falou, já foi a Kelly, eu acho. Então eles me revistaram as minhas bagagens e fizeram muitas perguntas. Mas para isso eu fiquei 7 horas dentro do Charles de Gaulle, só esperando saber o que ia ser de mim. Entendi. E isso, Adriano, né, tava do lado de fora, né, me esperando. Sim, esperando. Ele não sabia o que tinha acontecido, ele pensava até que eu não tinha desistido, né? Do casamento, coitado. Tinha desistido. A minha mãe também em Recife, desesperada, porque ninguém tinha notícia de mim, ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles não deixavam fazer nenhuma ligação, Lorena, nada? Não, eles te prendem mesmo ali, que não deixam... Não, naquele momento ali não. Naquele momento não. Depois eles... a minha sorte foi que no avião tinha uma senhorinha, uma argentina. E essa argentina falava... E ela veio o caminho inteiro, juro a você. 7 horas ou mais, já eram 10 horas. Falando. Ai, não ia aguentar, não. Olha que eu falo. Mas quando eu tô no avião, eu quero... Ninguém fale comigo, eu quero só dormir. E ela tinha um caderninho assim, sabe? Aí ela disse assim, olha, eu queria pedir a Nossa Senhora por você e por seu casamento, porque ela me perguntou a minha vida, né? Se ia casar, essas coisas. Ah, que linda! E anotou meu nome, Lorena e Adriana. Anotou no caderninho dela de oração. Legal. Aí me deu uma medalhinha, assim, eu botei assim no meu bolso, né? Sim. E essa mulher, eu disse, olha, eu acompanho a senhora, porque aí eu me ajudo com as bagagens, né? E a gente foi junto até a aduana, né? Até a alfândega. E chegando lá, ela passou, foi a minha vez, ela ficou do outro lado me esperando. Sim, e eu não passei. Aí a polícia veio, me pegou, me buscou, ela viu, me levou, né? E ela ficou sem entender. Essa mulher bateu o aeroporto inteiro atrás de Adriana. Ai, que maravilhosa, meu Deus. Ela pegou o caderninho dela e ela perguntava, você é Adriana? Você é Adriana? Meu Deus. A todo mundo. Olha, eu tô arrepiada. Não, eu tô arrepiado porque, tipo assim, foi uma pessoa que, entre aspas, ela tava te perturbando, mas na realidade ela não tava. Ela foi uma pessoa enviada ali pra te salvar no momento mais... Então ela achou ele
E, na verdade, ele escutou ela perguntando a outra pessoa que era Adriana. E como a gente tinha ficado um período na Colômbia, ele estava com as orelhinhas bem abertas em espanhol. Ai, que bom. Então, ele entendeu rapidamente que era ele, o Adriano. Sim. Então, ele foi lá, ele disse assim, sou eu. Sim. Aí ela... Nossa, eu tô arrepiada. Aí ela disse, né, Lorena se foi com a polícia. Então, ele entendeu que teve um problema. Ele procurou a polícia dentro, ninguém dava nada de informação. E olha que ele é francês, né? Tu imagina a gente. E ele já entendeu ali que eu estava na França, mas estava presa ali dentro, né? Então, ele ligou para minha mãe na época e disse, olha, teve um problema. Sim. E ele teve que se virar em português. Coitado. Ele explicar à minha mãe, né, que não tinha tido condição, assim, eu não tinha tido um problema, que ele não sabia o que era, mas que ele ia tentar resolver. Ele não tinha mais bateria de telefone, voltou para casa, eu fiquei lá com a polícia me interrogou, eu acho que eles, não sei, ficaram desconfiados de drogas. Sim. E eu de prostituição. Porque como tinha acabado também de ter o atentado em Bruxelas, né? Então uma coisa levou a outra. Tinha tido esse atentado de Bruxelas, então tava todo mundo muito tenso. Eu sentia que tava todo mundo tenso, mas eu nem sabia que tinha tido o atentado de Bruxelas. Tava acontecendo, né? Eu só soube quando eu cheguei na Zona d'Attente, que é essa prisão para imigrantes que eles têm, perto do Charles de Gaulle. Meu Deus. Então eles ficaram lá, eu acho que eu vim comer umas 7 horas depois. Meu Deus. Aí eu comia, mesmo pra fazer xixi, assim, tinha que ir com a polícia. Tudo, sim. Né? Então eles me levaram pra essa Zona d'Attente, onde eu fiquei por 5 dias. 5 dias, Lorena? E só saí com julgamento. Uau! E eles disseram, não, dentro da lei, eles diziam que se ele apresentasse essa atestação d'accueil 24 horas, você podia sair. Eles poderiam me liberar. Sim. E dinheiro, né? Porque tinha que ter, como na época era 3.200 euros. Entendi. 100 euros por dia, uma coisa assim, que eu ia ficar. Meu Deus. A polícia que me recebeu muito agradavelmente, ela colocou nos meus papéis de polícia que eu ia ultrapassar o período de 3 meses. Que horror. E eu tava com a passagem, tudo dizia que era menos. Ou seja, ela procurou realmente, não sei. Problema onde não é. Então eu fui, no outro dia, eu consegui, eles davam um cartão telefônico. Então eu liguei pra Adriana, disse, olha, esse telefone é um telefone público dentro do espaço lá. Dentro do espaço tem todo mundo, hein? Tem gente de todas as nacionalidades. É grande? Gente que pede asilo político, gente que tá fugindo, gente que Meu Deus do céu. Tem desconfiança de atentado, de prostituição, confusão. Eu tava ali. Tudo. E eu me tremendo, né? Sim. De medo. Eu ia ficar nervosa também. Tava muito nervosa. Então eu cheguei, eu fiquei lá. Foram dias bem difíceis. Onde só tava eu e Deus ali. Imagino. Então, era dentro de um quartinho, só tinha uma pia, não tinha copo, tinha uma caminha. Olha, sabe aquela cena de filme que você sobe assim com uma toalhinha? Você se sentiu uma criminosa, né? Coitada, ela estudou tanto, viajou tanto. E como é que parada? E quando tu foste solta relativamente, depois de 5 dias, o que eles alegaram? Tipo... Não, a própria juíza, na época, ela reconheceu que tinha sido um erro, né? Que não tinha sido, assim, foi falta de bom senso, assim. Existe uma coisa, por exemplo, se isso acontece no Brasil, é processado na mesma hora, vamos dizer assim, né? Qualquer pessoa, é rápido que um processo surge. Aqui, era uma coisa para processo, é dificultoso, eles, por exemplo, se o Adriano processasse, ele que é francês, ou tu achas que era um tempo perdido? Olha, na época a gente até cogitou, assim, assim, levar adiante, mas eu fiquei numa depressão. Foi mesmo, Lorena? Eu fiquei bem bem triste, eu emagreci bastante, porque uns engordam, né? Mas meu metabolismo vai emagrecer, se eu não tô bem, eu perco
muito rápido. Eu queria isso. Aí voltando, no início, quando você era aquela garota que estava sonhando em vir pra cá, quando você passou por isso, você teve uma outra visão da França. Aí que mudou, assim... Aí quebrou a França. Aí foi a que você viu a França realmente como ela é. Ela conhece o Dom Juan francês dela, e depois vê que são os franceses, foi outro tipo de francês. Não, foi uma decepção, baque, assim, né? foi um baque, Sim, porque eu acreditava na França dos direitos dos homens, igualdade, liberdade, igualité. toda essa história. Então, assim, era toda a França que eu tinha sonhado, né? Eu tava vivendo ali bem, assim, tranquila, nunca fiz nada de errado, nem em canto nenhum por onde eu passei. Então, tinha uma consciência muito certinha das coisas, assim, realmente. Eu sou muito quadrada, sabe? Então, tinha uma consciência bem certinha das coisas, então não foi daquela forma. E eu sabia que eu estava sendo, que era injusto. Eu sofri isso em março. Sim. Em abril, veja como as coisas são, né? Em abril eu recebi a notícia que tinha passado para esse mestrado. E esse mestrado ele me mandava para o nordeste da França, para uma cidade que se chama Mulhouse. E o segundo ano de mestrado seria na Itália. Ah, tá. Então foi por isso que eu fui pra Itália. Itália. Que eu fui para Itália. O segundo ano de mestrado. É um duplo mestrado, é um duplo diploma. Você já sabia disso quando saiu do Recife, que era assim? Já sabia. Já sabia. E o italiano? Então você fala italiano? Falo. Tá vendo? Que ela é chique, essa mulher. Essa mulher. Mas quando você foi pra Itália, você não falava ainda. Ela vai ficar vermelha. Eu que tô tímida. Lorena, mas quando você foi pra Itália, você não sabia falar italiano? Ou não sabia? Não sabia. Eu sabia que ia ter que estudar, né? Se eu passasse na bolsa, ia ter que me dedicar ao italiano. Então, foi o que aconteceu, na verdade. Então, em abril eu descobri. Em maio, estava me organizando ali para casar. Porque, Sim. Né? Afinal, né? Ia casar. Ia casar? Em junho, início de junho, a gente casou. Sim. E uma semana depois eu descobri que estava grávida. Sério? Aí fiz o mestrado grávida e tive meu bebê durante o meu mestrado. Curiosidade, como que foi que surgiu a oportunidade de você fazer essas traduções para a Janja, a primeira dama, e para o pessoal da Olimpíada, que você trabalhou nas Olimpíadas? Como surgiu isso? Como que foi? Conta pra gente um pouco disso. Ai, nossa. Eu acho que as Olimpíadas, elas começaram muito, muito antes do que as datas que a gente viram, né? Eu comecei a traduzir já, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, antes das Olimpíadas. E, na verdade, sinceramente, eu nunca pensei, nunca passou assim pela cabeça que eu queria traduzir. Porque eu achava, e acho ainda hoje, que é uma parte da língua que é muito difícil de traduzir. É muito difícil de traduzir. De traduzir, né? A tradução simultânea ou consecutiva. Consecutiva ainda é pior. Né? Eu acho que a cabeça tem que pensar muito rápido. Tem que ser rápido. E entender o contexto, passar o contexto na outra língua. Passar o contexto e emoção. Porque imagina, a pessoa tá ali, você tá contando a tua história com toda a emoção que tá aqui. É verdade, já pensou. E você não tem um tradutor que capte a emoção que você está querendo transmitir. Exatamente. Eu acho, para mim, talvez assim, para mim é o principal. Se eu falar errado, se eu trocar os verbos, se eu conjugar mal, mas a emoção eu quero só transmitir o que aquela pessoa está querendo dizer exatamente no profundo, assim, sabe? Muito legal isso. Muito legal você falar isso. Mas aí, esses anos todos, até você decidir a tradução. Porque precisa fazer um teste, precisa fazer alguma prova ou ter alguma qualificação para ser tradutor ou não? Olha, no mestrado que eu fiz, esse mestrado era muito... ele era muito bom. Então, ele tinha vários viés, né? Então, a gente estudava a parte de didática, que a gente já tinha uma bagagem bem boa de didática. Tinha essa parte literária. Sim. E tinha essa parte de tradução. E a gente estuda tudo. Não escolhe. Você vai lá. E por quê? Porque o mestrado, ele tinha o pessoal do mestrado tinha essa consciência que queria preparar você para o mercado. Entendi. Para o mercado de trabalho. Então, você pode ser capaz de ser um professor, se você quisesse. De ir para a parte de pesquisa literária e incluir, né, estudo e escrita, etc. E a parte de tradução. Então, no mestrado, eu tive a chance, né, a sorte de fazer um pouco tocar essa parte da tradução, coisa que
na minha formação de letras no Brasil, eu não tinha tido. Sim, né? Esse contato. Então foi ali que eu tive o primeiro contato. A tradução realmente chegou na minha vida através dos meus clientes, porque eu dava aula a empresa, a profissionais, e um belo dia, um dos meus clientes disse, olha, Lorena, a gente precisa de uma pessoa para nos acompanhar até o Brasil, para fazer uma tradução lá, durante uma semana. Que legal. Aí, e o nosso tradutor não vai poder. Aí foi aí que eu fui para lá, fiz a tradução e adorei. Claro. Adorei e já voltei com essa mentalidade, vou tentar. É mais um nicho. Então o que eu fiz? Eu espalhei dentro da minha rede, os meus alunos principalmente, porque são eles que abriram um pouco as portas, né? Depois comecei a observar, os meus alunos começaram a me mandar coisas, e foi assim que eu entrei. E Lorena, aí você entrou, mas para chegar no mérito das Olimpíadas, por exemplo, que você acha que foi o evento mais importante que você participou, e para chegar aí você precisou fazer alguma coisa do tipo se inscrever, ou eles procuraram, como foi que aconteceu? Não, foi direto, me procurou diretamente. Entendi. Aí você foi contratada eu vi que eu tava com você no Expo Favela, e eu vi você no Cial, tudinho. Então, uma coisa abriu as outras portas, né? Porque um evento grande veio outros eventos grandes. O que acontece é que uma coisa flui na outra. Foi levando. Não tem melhor coisa do que o boca a boca. Não tem. Um te indica. Então, eles gostaram do trabalho na época. O primeiro trabalho que eu fiz ligado aos Jogos Olímpicos, aí super deu certo. Eu lembro que foi para o prefeito de Saint-Ouen. Ele é maravilhoso, prefeito, né? Ele é muito bom. Ele um dia vai ser presidente, eu acho. Eu acho também. Ele tem tudo para ser presidente. Porque enriquece o teu currículo também, né? Tipo assim, você vai pôr no teu currículo que você trabalhou nas Olimpíadas de 2024. A primeira dama. E ele tinha preparado um discurso, né? Sim. E aí eu traduzi, um dia anterior, treinei, fiquei, né? Bem bonitinha, né? Na frente dele. Daqui a pouco ele começou a ler e de repente ele dobrou o papel. Guardou no bolso. Pronto. Aí eu... O que ele está fazendo? Aí eu também dobrei o meu papel. E agora no bolso. Pronto, e agora vai ser... Aí ele foi na tradução, falando, ele fazia, né? Os espaços para traduzir. E às vezes eu batia assim um pouquinho no braço dele para ele parar, né? Porque ele se alongava. Então, no final, ele virou para mim e disse: vou contratar você. Foi, Lorena. Olha que legal. Desde então, a gente começou a trabalhar várias vezes, né? Junto. Até agradeço ao pessoal da Mairie de Saint-Ouen, porque eles foram maravilhosos, assim, abriram as portas, assim. Então... E foi aí que tudo meio que começou. Então, eles estavam muito ligados também com o Brasil em relação aos grandes delegação, né? Exatamente. Foi numa recepção da delegação que eu fiz essa tradução. Bom, em resumo, você viu o lado negro da França, mas você também viu o lado luminoso da França, porque você teve essa experiência que foi não tão agradável no aeroporto, mas por outro lado, olha quantas coisas a França te abriu as portas e você está fazendo e está aproveitando, então... E eu quero falar também que a Lorena, rapidinho, essa daqui tá gravando ainda? Não, essa daqui tá. Essa do meio tá, né? Tá. E eu quero falar também que a Lorena, ela não é só professora de tradução, tipo português, francês, mas francês e português. Ela também dá aula para os franceses para a língua portuguesa. Que outro dia eu encontrei uma aluna dela, tipo, eu fui a felicidade de conhecer uma aluna dela, francesa, fala super bem português. E aí depois eu encontrei ela de novo no outro show, ela veio falar comigo em português, comigo e com meu marido, eu falei que ela era aluna da Lorena. Então a Lorena, ela é múltipla em várias fases, né? Daqui a pouco ela tava mostrando pra gente como falar italiano. Ai, Lorena, olha, assim, incrível essa aula que a gente teve. Você realmente é uma professora nata. De vários ensinamentos, de várias vertentes de ensinamento, não só na língua. Eu falo muito, eu vou chorar. E não só uma mulher dedicada, corajosa, porque o que você passou, olha, qualquer mulher que ia aguentar o tirão, não. Você foi corajosa. Né? Perseverante. Pra gente encerrar, que foi super maravilhoso. A gente volte mais vezes, que foi de muita
muito ensinamento e muita lição, né, para muita gente, para o empreendedor, para a perseverança que a gente tem que ter como imigrante de uma forma geral. Então, deixa um recadinho para todos esses imigrantes que estão aqui, para todos os empreendedores que a gente passa todos esses perrengues, mas que a gente vê como você está aí com muito sucesso. O mais importante é não desistir. Não desistir, respeitar os processos, respeitar as etapas. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser flores. Então, é respeitar os processos, saber que nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado. Bom, eu, né, que sou professora, eu só insisto, tudo tem um aprendizado. A gente aprende o tempo inteiro, o tempo todo. Sim. E também celebrar as pequenas vitórias, né? Porque na língua, às vezes a gente tem essa coisa de querer, começa a estudar francês ou português, hoje, quer falar amanhã. Eu sou ansiosa, acho que E isso, às vezes, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, sabe? E saber que é um processo, que é uma escada, que é um degrau após outro. Então, vai com calma. Tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. Sim. No final, tudo vai. Tem que ir, Ai. né? Lorena, muito obrigada, meu amor. Volte sempre. Te adoro de coração. Então, assim, sou muito feliz, muito grata pela sua vida, seu sucesso cada vez mais. Sim. Ai, eu sou muito chorona. Porque toda vez a gente se encontra, eu e a Lorena, ela é sempre muito alta astral, a gente se encontra nos eventos, sempre tá se botando pra cima. Então, eu aprendo muito. Obrigada por poder fazer parte do meu ciclo também. Obrigada também. E ano que vem eu vou aprender esse francês contigo de qualquer maneira. Não, a gente vai. Eu não diria nem ano que vem. Eu tenho que em dezembro ainda. É verdade. Mas eu vou tomar um tacacá em dezembro. Hotel do Brasil, mas a gente volta e a gente vai estar juntos. Obrigada. Eu que agradeço. E por aqui a gente encerra mais um episódio de Pariscast de muita emoção e muito aprendizado. A gente volta. Beijo.